Esse é mais um vídeo sobre o retardo mental ou deficiência intelectual, também conhecido como transtorno do desenvolvimento intelectual do DSM-5. Só lembrando que é conhecido como retardo mental devido ao CID-10, né? Esse é um canal da Clínica Gestão Integral da Vida. E nós temos gravados aí vários vídeos sobre o retardo mental. Nós gravamos uma parte do CID-10 e agora nós também, esse conteúdo ele é parte do DSM-5. Diagnóstico diferencial. O diagnóstico de deficiência intelectual deve ser feito sempre que atendidos os critérios B, B e C. O diagnóstico de deficiência intelectual jamais deve ser pressuposto em razão de determinada condição genética ou médica. Nós temos vídeos aí, nós gravamos os vídeos que já estão no canal, né? Se você ainda não viu, veja lá sobre os critérios A, B e C. Então, para que o retardo ou a deficiência intelectual, o profissional deva fazer o diagnóstico que é aquilo, ele deve se atentar para esses critérios e não simplesmente por uma condição genética, uma condição médica que ele acha que é aquilo. Ainda no diagnóstico diferencial, há uma síndrome genética associada à deficiência intelectual, ela deve ser registrada como um diagnóstico concorrente com a deficiência intelectual. Ela nunca pode ser uma referência, ela é um diagnóstico concorrente e não simplesmente dizer que ela é a deficiência intelectual. No diagnóstico diferencial, tem que se levar em conta os transtornos neurocognitivos maiores e leves, transtorno de comunicação e transtorno específico da aprendizagem e transtorno do espectro autista. Transtornos neurocognitivos maiores e leves. A deficiência intelectual é definida como um transtorno do neurodesenvolvimento e é diferente dos transtornos neurocognitivos que se caracterizam por perda do funcionamento cognitivo. Então, isso tem que ficar bem claro, né? A deficiência é definida como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela não e é diferente do transtorno neurocognitivo. Por quê? Porque uma coisa é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a pessoa está na fase do desenvolvimento, e uma outra coisa é dizer que é um transtorno neurocognitivo. Parece que fica um pouco difícil de entender, mas vamos lá. Um transtorno neurocognitivo maior, ele pode ocorrer concomitantemente com a deficiência intelectual. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down que desenvolve doença de Alzheimer ou uma pessoa com deficiência intelectual que perde um pouco mais a capacidade cognitiva após um traumatismo encefálico. Em casos assim, podem ser feitos diagnósticos de deficiência intelectual e transtorno neurocognitivo, ok? Então, vamos lá. Esses transtornos neurocognitivos maiores e leves, ele pode ocorrer, né, como o exemplo diz ali, concomitantemente, ou seja, junto com uma síndrome de Down, com uma doença de Alzheimer, com uma deficiência intelectual, que a pessoa vai perdendo a capacidade no desenvolvimento, que é aquele transtorno neurocognitivo,
né? Ou um transtorno, um traumatismo encefálico, a pessoa às vezes ela bate a cabeça, ela tem perda, uma série de perdas ali. Transtorno da comunicação e transtorno específico da aprendizagem. Esses transtornos do neurodesenvolvimento são específicos do domínio da comunicação e da aprendizagem, não exibindo déficits no comportamento intelectual e adaptativo. Podem ser comórbidos com deficiência intelectual. Ambos os diagnósticos são feitos se a totalidade dos critérios para a deficiência intelectual e para o transtorno da comunicação ou específico da aprendizagem for preenchida. Então, o transtorno da comunicação, ele é um transtorno do espectro autista. A deficiência intelectual é comum entre as pessoas com transtorno do espectro autista. Sua investigação pode ser complicada por déficits sociocomunicacionais e comportamentais inerentes ao transtorno do espectro autista, que podem interferir na compreensão e no engajamento nos procedimentos dos testes. Uma invenção adequada da função intelectual do transtorno, né? Então, a deficiência intelectual ela é muito comum, né, em pessoas com autismo, né? E também ela às vezes, na investigação, a investigação é aquele contexto ali, né? O profissional ele vai verificar, ele vai pesquisar e às vezes ele tem complica um pouco os testes sociocomunicacionais, porque às vezes a pessoa, ela também não tem aquela comunicação, né? E às vezes por causa do comportamento também. Quem tem pessoas com problemas de autismo, deficiência intelectual, sabe bem o que nós estamos falando aí. Ainda no transtorno do espectro autista, uma investigação adequada da função intelectual no transtorno do espectro autista é fundamental, com a reavaliação ao longo do período do desenvolvimento, uma vez que scores do QI do transtorno do espectro autista podem ser instáveis, particularmente na primeira infância. Por quê? Na primeira infância, a pessoa ela está no período do desenvolvimento encefálico dela. Ela não tem ainda o cérebro totalmente formado. Então, ela tem as dificuldades. Né? Então, a criança ali, né, desde o nascimento, desde a concepção, né, que o cérebro vai desenvolvendo até uma determinada idade de maturação do cérebro, e ele vai desenvolvendo ali. Então, o que acontece? Quando na primeira infância ali, não tem como você dizer que vai ser ou que não vai ser, a não ser que tenha um exame muito bem feito. Por que em relação aos testes de QI? Por quê? Porque os sintomas vão apresentar praticamente os mesmos. A ocorrência concomitante de condições mentais do neurodesenvolvimento, médicas e físicas, é frequentemente na deficiência intelectual com taxas de algumas condições. O que representa isso? Que são as comorbidades. E a comorbidade é uma coisa que é concomitante, ela está ali junto às vezes. Então, essa ocorrência junto, né, concomitante de condições mentais, médicas, físicas, do neurodesenvolvimento, ela
ela tem algumas taxas e algumas condições que influenciam, né? Entre, por exemplo, transtornos mentais, paralisia cerebral, epilepsia. Então, o que que acontece? A pessoa já tem uma deficiência intelectual, aí ela tem, além disso, uma comorbidade de um transtorno mental, uma paralisia cerebral, uma epilepsia, né? Então, isso aí vai fazer que 3 a 4 vezes mais alto isso vai acontecer na população em geral, ok? Então, o prognóstico e o resultado de diagnóstico comórbidos podem ser influenciados pela presença da deficiência intelectual. Então, a pessoa já tem uma coisa e ainda tem outra, então ela vai se juntar. Então, isso aí, uma coisa vai influenciar a outra. A referência desse nosso trabalho é o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né? E eu coloquei essa referência aí, porque se alguém ainda tiver dúvida, né, tem, tem essa referência, né? Você pode encontrar, você pode comprar o livro, ou você pode ir ele tem também tem como recurso eletrônico. Esse foi mais um vídeo, né, sobre retardo da Clínica Gestão Integral da Vida. Se você gostou, dê um joinha. Se você se inscreva no canal. Muito obrigado.